dona Cezita, e a minha amiga Rejane Faiola está aqui. A Rejane é mãe de 2 autistas, ela tem um filho de 29 anos e da Vitória, que está com 19, não é isso? 19 anos. Aí, graças a Deus, que a Vitória melhorou muito. A Vitória esteve com ela lá, a primeira vez que ela esteve com a gente, no outro estúdio, né? Como é difícil essa inclusão dessas crianças na escola? Como é feito isso, Rejane? Olha, Demi, é difícil, por quê? Eu sempre falo que a inclusão, ela tem que partir da família. E o primeiro passo para a inclusão da pessoa com deficiência, e no caso principalmente do autismo, por que eu falo no caso do autismo, eu friso, por quê? Porque o autismo, ele não tem não é uma deficiência física, não é uma coisa que seja visível, né? Então, se as pessoas olham e falam assim, mas esse menino não tem nada, mas isso é uma pirraça. Então, assim, a dificuldade parte dentro de casa dos próprios pais. Muitas vezes a família que não aceita o diagnóstico ou que não aceita a condição da criança, porque a partir de um diagnóstico a gente vai correr atrás para poder fazer o trabalho que precisa ser feito, né, de tratamento, de acompanhamento, terapeuta, fono, né, neuros, psiquiatra, enfim, tudo que precisa ser feito. E aí, a partir da família e da inclusão da criança dentro da família, da aceitação da família, aí a gente vai partir para a sociedade. Então, eu costumo falar que a gente passa pelo luto, os pais que têm recebido diagnósticos recentes, né? A gente sempre fala, tem o luto, chora mesmo. Uns vão chorar alguns dias, outros vão chorar um dia só, outros vão chorar por anos, mas chore, mas levanta a cabeça e vamos correr atrás e vamos mostrar aos nossos filhos. Porque a partir do momento que você não aceita a condição do seu filho, de que ele é diferente, fica muito difícil da sociedade te aceitar. Então, se eu vou para a escola, coloco meu filho dentro de uma escola, sabendo da deficiência dele, da dificuldade dele, né, que ele tem, do aprendizado, que ele precisa de um material adaptado, que ele precisa de um professor de apoio junto com ele. Se eu não tiver essa consciência, como é que eu vou querer que uma escola aceite o meu filho lá dentro e ajude ele? Não tem jeito. Né? Então, assim, sempre eu vou partir do princípio de que a inclusão, ela começa dentro de casa, dos familiares. Eu sigo, né, no YouTube, uma família que é de Cascavel, Paraná. É a Nicole, Paraná. E eles têm o Matheus, que é um autista de 20 anos, e o autismo dele é severo. E o Matheus, gente, quando a gente olha para a situação dele, fala, meu Deus, isso não pode ser assim, como que prende ele dessa maneira? A casa foi toda adaptada para ele. O quarto dele é todo revestido de cerâmica, de azulejo. Por quê? Porque muitas vezes na hora das crises ele jogava a comida na parede. Então, para limpar a parede, é mais fácil com azulejo. Né? Então, quando a gente olha para essas coisas, você fala, gente, mas é um absurdo. E elas recebem críticas de pessoas que colocam e falam assim, nossa, mas ele é preso, mas é a condição dele. Ele não gosta de sair de casa. Para ele sair de casa, só fechando assim rapidinho, para ele sair de casa, às vezes, quando ele quer um aniversário de um tio que ele gosta. Então, assim, toda a família dá um suporte para ele, sabe? Ele vive assim, gente, ele é feliz assim, nessa condição com que ele vive. E aí é a mesma coisa. Para mim também, quando eu tive o diagnóstico da minha filha, uma coisa que eu nunca aceitei foi de que eu tivesse que escondê-la, de não levá-la onde ela não... onde ela poderia estar, mas que as pessoas não iam entender a condição dela. E aí, por quê, gente? Por causa de questão de comportamento. O autismo é tudo comportamental. O comportamento deles é diferente do nosso. Mas aí também você pergunta, o que é certo, o que é errado? Né? A sociedade impõe uma situação na qual nós temos que incluir o nosso filho. Na verdade, eles não teriam nem que ser incluídos. Eles teriam que ser aceitos do jeito que eles são. Mas como a sociedade pede isso,
Então a gente tenta. Então, para mim, a princípio, a inclusão é a partir da família. Pois é. E aí, parte da família vai para a escola e para os outros. Mas é aquilo que você falou, né, Rejane? Quer dizer, tem o começar dentro da própria família, dentro da própria casa, nessa aceitação. Isso. Porque se você não aceita, como é que você quer que a escola aceite seu filho? Não é verdade? É complicado. Né? Então essa aceitação tem que vir de dentro da família, de dentro de casa, né? E a Vitória está na escola? A Vitória tá esse ano, esse ano a Vitória tá no Leôncio de Araújo há alguns anos e esse ano vai ser o último ano dela lá. Ó, que beleza. Ano que vem eu tô com os outros projetos para ela, né, dentro da APAI, um projeto com o Centro Dia que vai ter e que eu acho que agora para ela o importante é isso, a gente dá a ela uma independência de atividades de casa, o cotidiano, né, da vida diária, ajudar a organizar um quarto, organizar uma cozinha, essas coisas, sabe? Que as gavetas dela, é a vida do dia a dia dela. E o Centro Dia da APAI, ele vai ser, o projeto é para isso, né? Então, eu espero que seja, né, o que será uma coisa muito boa para ela. Mas ela sempre esteve em escola regular. É, isso mesmo. E porque quando eu vi a Vitória, eu percebi que ela, o autismo dela já era um pouco... É mais severo. Mais severo, né? É o grau 3. Que fala, né? É o grau 3. E o seu filho de 29 anos? Não, o Vitor foi diagnosticado com 3 anos e meio como déficit de atenção e hiperatividade. Aos 16 anos, depois que eu já estava em acompanhamento com a Vitória, com a neuropsicóloga em Patinga, com a Paula Elisiane, e a gente conversando na anamnese, falando sobre essa questão, né, toda, que pergunta da família e tudo mais. Aí eu comecei a contar os casos dele, contando como que ele era de criança, tal. Ela falou comigo, Rejane, provavelmente o Vitor não é déficit de atenção com hiperatividade. Ele tem traços de na época se falava Asperger, mas hoje que é o grau leve. Mas hoje a gente fala que é o transtorno do espectro do autismo. Então, assim. E aí é o TEA que a gente fala hoje, né? E aí, a partir disso, eu levei ele para uma avaliação com ela e tudo. E realmente ela me deu esse diagnóstico na época. Foi em 2008, 2007. 2007, 2008, mais ou menos. E ele estava com 16 anos. E aí, como é que você fala para um rapaz, um adolescente de 16 anos, que tem uma irmã autista, de que ele também seja um autista, né? Então, assim, eu sempre fiz essa diferença com ele, sempre expliquei para ele que o grau dele é mais leve, tal, das dificuldades. Ele tem consciência disso. E assim, super tranquilo. O Vitor, isso não incomoda ele nada. Ele trabalha com o pai, gente, o Vitor hoje, né? Ele trabalha com o pai e isso que a Rejane tá falando, né? Ele é um autista leve. Leve, né? Ele convive, ele tem amigos na igreja, ele tem amigos fora da igreja. Chegou a estudar. Ele fez ensino médio completo, sem professor de apoio, ele nunca precisou, até porque na época não tinha lei ainda para isso, né? É isso mesmo, E o Vitor, assim, às vezes tem pais que estão hoje começando, quando eu falo, eu tenho de 29 anos, como que é? Porque já cria-se uma expectativa de como que vai ser o filho. Então, assim, o Vitor, se você não falar, né, quem não conhece, não sabe, não identifica nele, até o momento que você começa a conversar e conviver com ele para ver algumas diferenças, coisas de comportamento mesmo, né? Então, assim, mas é bem tranquilo, muito leve, e assim, não, e é igual. O Vitor é muito inteligente, né? Aí os pais falam isso. Porque o autista é muito... Não, mas eles são muito inteligentes, gente. É muito inteligente, sim. É, sim. Mas o que resolve você ter uma inteligência se você tem dificuldade para amarrar um sapato? Pois é. Se você tem... Porque tem dificuldades, o Ademir. Ele foi marcar uma consulta outro dia e aconteceu agora recente.
Ele foi marcar uma consulta por questão que acumulou muita cera no ouvido, ele começou a reclamar que o ouvido estava escutando pouco. E ele foi marcar a consulta e tudo. E aí, ele toma um remédio às 7 horas da manhã. Ele levou o remédio no bolso, eu não sabia que ele tinha levado. Levou o remédio no bolso e ficou lá aguardando para ser atendido. Só que na hora, ele deu 7 horas, ele foi tomar o remédio. Nele sair para tomar o remédio, uma pessoa entrou no lugar dele. E aquele momento era para marcar somente 10 fichas. E aí, na hora que ele voltou, ele não conseguiu, a menina não ia marcar a ficha dele. Por quê? Porque ele não soube chegar e falar, olha, eu ele estava não aqui, teve eu saí comunicação. eu estava aqui. Eu saí para tomar meu remédio. Exatamente, então essa vaga aqui é minha e tal. Ou tivesse falado com a pessoa da frente que, olha, se alguém chegar, você fala que já tem uma pessoa não teve aqui. essa comunicação, ele não teve esse discernimento, entendeu? É uma coisa boba, mas que só não prejudicou ele porque a menina da secretaria conhece, a secretária conhecia ele, e ela falou assim, não, ontem você veio, não conseguiu, não, pode ficar aqui que eu vou conversar com o médico. Quer dizer, então houve essa situação. Mas se fosse em outras circunstâncias, em um lugar que a pessoa não conhecesse ele, sabe? Então, às vezes, eu fico até assim, meio que marcando em cima, e meu marido fala pra mim que eu tenho que deixar ele resolver, e o irmão fala, mãe, você tem que deixar ele desenvolver, você tem que deixar ele fazer sozinho, mas a minha preocupação é essa, porque a questão de mãe, da comunicação mesmo, entendeu? De não saber resolver um problema, uma coisa pequena naquele momento. Um abraço aqui para minha amiga Fátima Paula, lá do Bromera, Salão de Costuras, está curtindo a nossa live. O Zé Laje também, um grande abraço, né? E o Rejane, nós vamos marcar depois para você vir com a Beth, né? Ou então com outra lá do Amor Azul, né? Amor Azul. Na verdade, quem viria hoje seria a última, né? Mas aí, como todo mundo que é mãe hoje, as mães aí sempre tem os outros compromissos, né? Então, assim, eu falei, não, eu tô mais próxima aqui e tal. Pois Foi muito bom tê-la aqui conosco mais uma vez, né? Sim. E saiba que nós vamos estar sempre com as portas e os microfones abertos aí para os pais e amigos dos autistas aqui de Timóteo também, de todo lado do aço, tá bom? Ok, muito obrigada, Demi. E assim, eu gostaria mesmo de pedir mais oportunidades, não para mim, né? Mas assim, para a associação, para estar falando mais sobre algum evento agora? Sobre a inclusão. Não, agora esse fim de ano nós tivemos semana passada, que foi com o Daniel do Bem, lá do CIA, lá de Patinga, né? Que foi muito bacana, muito bom. E nós tivemos na Praça 1º de Maio, no sábado também, com uma tenda, vendendo umas camisas, né, da associação, e também divulgando o nosso trabalho, né, esclarecendo mesmo, para que as pessoas possam, né, não só procurar a associação, porque nós estamos com as portas abertas para receber todos, né? Beleza. Grande abraço, um prazer, tudo de bom, tá? Igualmente, Ademir, obrigada a você.